vamos terminar aqui agora a segunda parte do vídeo, né, do 8º ano, onde ficou faltando abordar uma das partes mais fundamentais da filosofia política, né, de Maquiavel. Existe uma frase que as pessoas atribuem a ele, né, inclusive você costuma ver essa citação entre aspas, o nome dele embaixo, que é os fins justificam os meios. Na realidade, ele nunca disse essa frase. Se você ler qualquer obra de Maquiavel, O Príncipe, você não vai encontrar essa expressão lá dentro. Digamos que alguém, em algum momento, achou que poderíamos resumir o pensamento do livro, né, O Príncipe, nessa frase, poderia ser até uma espécie de subtítulo, os fins justificando os meios. Então, como isso se aplica na perspectiva que nós estamos vivendo, nesse momento atual? É lógico que, segundo Maquiavel, o objetivo, você tem que traçar um objetivo, uma meta. Né? Traçando uma meta, você tem que definir quais serão os passos, quais serão os meios que você vai utilizar para atingir aquele fim. Né? Se tratando do poder, como ele escreveu esse livro no século XVI, e escreveu exatamente para um governante, né? Lorenzo de Médici, que à época era uma das pessoas mais influentes na Itália, então ele estava dando recomendações de como que ele poderia manter o poder, porque o problema não é conquistar o poder, o problema é se manter no poder. E o que acontece? Nós estamos vivendo um momento onde uma crise não pensada, uma crise que não é uma crise política, porque geralmente quando uma crise é política, o governante ele consegue agir naquela crise porque é uma crise de um meio, de uma realidade que ele conhece. Só que quando você está vivendo uma crise que a origem dela querendo ou não, ela é biológica, ela é médica e ela é uma crise que não está dentro de um cronograma político, ela exige do governante uma ação e uma reação ágil e, de certa maneira, eficaz para tentar controlar a crise. A gente está vendo isso no mundo afora. Alguns governos realmente aplicam aquilo que diz o Maquiavel. Primeiro porque eles tiveram o que ele chamou de fortuna, né? Ou seja, tiveram uma preparação. Antes de chegar o problema do coronavírus no país deles, eles já fizeram uma leitura do que houve no país dos outros e já foram preparando seus planos de ação. Por outro lado, quando você não faz isso, necessariamente você paga um preço muito caro. Por exemplo, o caso da Itália, né? O caso mais gritante de alguém, de uma sociedade, de um príncipe que demorou a agir, foi o governo italiano. Então, nessa perspectiva, isso que ele está dizendo, você tem que traçar uma meta, tem que se precaver nos problemas. E aí, como é que isso vai para o nosso micromundo? Classicamente, não é que ele vai dizer que qualquer meio que você utilize vai ser justificado se o seu fim for atingido. Obviamente que o seu fim tem que ter um objetivo moral. Porque se o seu fim ele for imoral, se o seu fim for indecente, se o seu fim for antiético, nenhum meio que você faça uso vai justificar o fim que você atingiu. Segundo Maquiavel, sim, você tem algumas prerrogativas que é dada a você pelo poder que você exerce. Por exemplo, o caso do nosso governador do Distrito Federal. Ele se antecipou a muitos outros governos e tomou logo a medida de restringir a circulação da população. Então, o que diz o Maquiavel? Bom, o que diria Maquiavel, basicamente? Bom, ele está fazendo uso de uma violência necessária, nós já vimos em sala de aula, que quem está no poder tem essa prerrogativa. Não vamos ser ingênuos. Qualquer pessoa que ocupa o poder, ele tem a prerrogativa da violência. Por exemplo, o professor. O professor tem a prerrogativa do poder, tanto que ele pode colocar você para fora de sala de aula quando você exerce algum tipo de atitude antiética ou imoral, ou que não está enquadrada dentro das normas de uma sala de aula. Então ele vai fazer o quê? No poder que é dado a ele, ele vai exercer o quê? Uma violência política te retirando do ambiente social. Então você pode ver que isso acontece no micromundo. Então a decisão do governador de restringir a nossa liberdade de ir e vir, aos olhos de alguns, ao primeiro momento, foi violento. Nós nunca tínhamos vivido isso. Então a priori foi violento, mas ele acertou. O que diria Maquiavel? Está certo, porque o meio que ele está utilizando é uma violência política, mas o fim que ele quer atingir é uma nobreza. Então, por ser um fim que ele quer atingir ser uma coisa nobre, assim sendo, justifica claramente, de forma bem clara, o que ele está fazendo. De certa maneira, ele atingiu o fim dele, ele conseguiu controlar até certo ponto do Distrito Federal, está conseguindo controlar essa propagação. Não é que está eliminando, mas está dentro de uma propagação aonde o Estado ainda consegue fazer um monitoramento. Então aí você pode observar o que ele está dizendo, que os fins justificam os meios.
O fim dele é moral, é ético e é justificável. Por outro lado, a gente pode questionar o meio que ele usou, mas a gente não pode questionar o fim que ele quer atingir. Isso ninguém pode questionar. Então, aí você observa que Maquiavel, mesmo tendo pensado isso há 5 séculos atrás, o pensamento dele ainda se aplica, porque algumas questões, independentemente dos séculos que se passam, ainda vão permanecer no meio da sociedade. Nós vamos enfrentar crises que vai demandar algumas atitudes, algumas ações que vai desagradar a muitos, mas ele deve ser aplicado. Então, nessa perspectiva que está te dizendo, né, que os fins justificando os meios. Não é que qualquer fim que você atinja vai ser justificado pelos seus meios. Os seus meios vão também ser avaliados pelo fim que você atingiu, desde que seja moral, ético e decente. Mesmo que você faça uso de um meio questionável, se o fim for nobre, diz Maquiavel, ótimo, você atingiu o seu objetivo. Porque o Maquiavel não é um pensamento do que deveria ser. Existem muitos pensadores que pensam a partir do que deveria ser. Por exemplo, nós vimos no ano passado Platão. Platão é um pensador do dever, do que deveria ser. Por que diz Maquiavel? Não, vamos pensar as coisas a partir do que elas são. Então você tem uma situação concreta, uma realidade concreta que demandava situações concretas e que necessariamente teve que ter o desfecho que teve. Assim sendo, fica claro o pensamento de Maquiavel, né? no nosso cotidiano, onde os fins justificando os meios, vamos ficar enclausurados o tempo necessário para que depois a gente possa voltar ao convívio social. E qual foi o meio para isso? Tirar a nossa liberdade individual. Para quê? Para preservar o bem-estar da coletividade. Então, nesse aspecto, Maquiavel está claramente aplicável. E aí vocês podem também, por exemplo, que nós temos em sala de aula, que aprofundar essa frase. Lembrando que essa frase dele se aplica em situações sociais e políticas, como nós estamos vendo agora, que é uma crise social e política. Mas nós vimos na sala de aula que isso não se aplica quando a questão se trata de existência de vida. Quando existe vidas envolvidas, por exemplo, naquele caso da mãe que teve que decidir qual das duas crianças seriam separadas, sabendo que uma viveria e a outra não, nesse caso, o Maquiavel não pode ser aplicável, porque nunca você vai conseguir criar uma linha de argumento que justifique que a morte de uma pessoa, de uma criança, ou seja, de um adulto, é eticamente aceitável. Mesmo em países onde se aplica a pena de morte, como nos Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio, ainda assim você pode até concordar com a ação, mas você não consegue criar uma linha de argumentação que torne aquilo eticamente aceitável. Pode ser aceitado do ponto de vista jurídico, pode ser aceitado do ponto de vista da justiça, mas não do ponto de vista da ética e da moral, porque nunca você vai construir um discurso político que justifique a morte de alguém. Mesmo que seja ele um criminoso, um grande bandido, segundo Maquiavel, fica difícil aplicar ao seu pensamento a essas questões, ok? Então aí vocês têm agora uma questão para ser respondida, problematização do que nós falamos até aqui. Eu espero que vocês me enviem até o dia 3, que eu vou dar um retorno para vocês. E qualquer coisa nós estaremos por aqui, vocês podem mandar alguma pergunta, alguma dúvida aí mesmo pelo blog ou pelo meu e-mail, tá bom? Então até o próximo vídeo, até a vossa problematização.